Olá, nesse vídeo nós vamos trabalhar um exemplo de mensuração de recebíveis ao custo amortizado envolvendo recebimentos periódicos. Leia S.A. é uma fornecedora para o setor automotivo e, em 1/6 de 2004, vendeu peças para uma grande companhia alemã de automóveis em 3 parcelas anuais de 50 milhões. A taxa de desconto apropriada foi de 9% ao ano. A questão ela pede para apresentar o balanço patrimonial e a DRE referentes a essa parte de recebíveis dos anos de 2004, 2005 e 2006. E ela traz como informações adicionais que a parcela são de 50 milhões e o valor justo em 1/6 de 2004 é 126 milhões 564.733,30. Conforme nós vimos em vídeos anteriores, uma venda a prazo, quando ela contém um componente de financiamento significativo, ou seja, quando ela contém juros, ela deve ser reconhecida inicialmente pelo valor justo. E aqui na questão, a gente foi informado de que o valor justo destas mercadorias em 1/6 de 2004 foi de 126.564.733,30. A partir dessas informações, nós conseguimos elaborar o fluxo de caixa da operação e, com isso, calcular a taxa interna de retorno, que é a taxa que nos vai dar o ganho efetivo da operação. Então, deixou de entrar na data da venda 126 milhões para a Leia S.A., mas entraram nos próximos 3 anos 50 milhões. Calculando a TIR sobre esse fluxo de caixa, nós temos que ela é de 9%, que é uma taxa que coincidiu com os juros contratados. Isso porque o valor justo aqui foi igual ao valor presente da venda da mercadoria. Então, para fins didáticos, eu fiz com que o valor presente das mercadorias fosse igual ao valor justo, o que nem sempre vai acontecer. Mas aqui aconteceu, então a TIR é 9%. Ok? Então, a gente calculou a taxa interna de retorno. Com base nisso, a gente consegue reconhecer as receitas financeiras anuais. O que eu fiz aqui e já deixei calculado. No entanto, como a gente vai trabalhar aqui com a elaboração das demonstrações contábeis, eu achei mais conveniente fazer a apropriação das receitas em bases semestrais. Eu achei isso mais fácil para a gente não confundir, considerando que essa venda aconteceu em 1/6 de 2004. Então, ela aconteceu no final, ou melhor, no início do segundo semestre de 2004. Então, vamos fazer o fluxo de caixa aqui em bases semestrais. Então, em bases semestrais, a gente tem que no início no semestre 0, no momento da venda, 1/6, deixou de entrar 126 milhões. Aí, ao final do primeiro semestre, não entra nenhum fluxo de caixa. Isso porque os 50 milhões vão entrar ao final do segundo semestre, porque as parcelas são anuais. Então, a cada ano, nós temos 2 semestres. Então, aqui a gente tem que o primeiro semestre a gente não recebe nada, segundo semestre entram 50 milhões. Terceiro semestre não entra nada, quarto entram 50 milhões. Quinto não entra nada e no sexto semestre, que é o final do terceiro ano, entra a última parcela de 50 milhões. Lá em 1/6 de 2007. Com base nesses fluxos de caixa, a gente encontra que a taxa interna de retorno semestral ela é de 4,4031% ao semestre. Então, a partir dessa TIR, eu calculei a receita financeira semestral. Então, aqui na tabela, a gente tem que em 1/6 de 2004, o saldo inicial é o valor justo de 126.564.000. Esse valor vai incidir sobre ele a receita financeira de 4,4031% ao mês. Vai ser 5.572.727,59. No primeiro semestre,
a Leia SA não teve nenhum recebimento, porque, repetindo, a primeira parcela vai ser paga ao final de um ano, portanto, ao final do segundo semestre. Então, no primeiro semestre, o primeiro semestre ele termina com um saldo final de 126 milhões, mais a receita financeira de 5 milhões, menos os recebimentos, que não teve nenhum, então foi zero. O saldo final vai ser 132 milhões, 137.460,89. E esse vai ser o saldo inicial do próximo semestre. Então, no próximo semestre, a gente segue apropriando receitas financeiras de 4,4%, que é a taxa semestral, sendo que aqui eu estou calculando as receitas semestrais até o final do período. E em 2007, no sexto semestre, a gente tem o recebimento da última parcela. Então, aqui eu reconheci os juros semestrais. Eu acabei reconhecendo os anuais também, mas para elaborar o balanço, eu acho que vai ser mais fácil trabalhar com as receitas semestrais. Então, vamos olhar aqui na estrutura que eu já deixei montada. Então, a gente vai montar o balanço patrimonial referente à parte de de recebíveis. Então, duplicatas a receber de clientes. E a gente vai fazer também o extrato da DRE referente às receitas financeiras que a Leia SA vai receber. Então, a gente vai trabalhar aqui com demonstrações intermediárias. Em 1/6 de 2024, o que aconteceu? Aconteceu a venda. Então, aqui a gente vai ter os reconhecimentos iniciais. Será que ele brigou? O que a gente precisa estar atento? As parcelas que vão ser reconhecidas no ativo circulante e as parcelas que vão ser reconhecidas no ativo não circulante. Então, em 1/6 de 2024, deixou de entrar na companhia Leia 126 milhões para que nos próximos 3 anos entrem 3 parcelas de 50 milhões. Então, o que vai ser classificado como ativo circulante nessa data, 1/6 de 2024? Tudo o que será realizado nos próximos 12 meses. O que vai ser realizado nos próximos 12 meses? Ou também nos próximos 2 semestres? A gente vai ter o pagamento de uma parcela de 50 milhões, que vai ser recebida lá em 1/6 de 2025. Então, essa parcela vai ser reconhecida como ativo circulante. As 2 parcelas restantes, elas serão ativo não circulante. E, consequentemente, os encargos financeiros, as receitas financeiras referentes aos 2 primeiros semestres, como elas vão se realizar nos próximos 12 meses, elas também serão circulantes. Ao passo que as receitas financeiras apropriadas aos semestres seguintes serão não circulantes. Então, vamos elaborar o balanço patrimonial aqui. Então, 6 de 2024, clientes. Então, daqui a um exercício social, eu vou receber 50 milhões no segundo semestre. E os encargos financeiros a apropriar são referentes aos próximos 2 semestres. Então, eu vou deixar negativo 5.582.000 mais 5.818.000. Então, as receitas dos próximos 2 semestres, totalizando 11.390.000. E no longo prazo vai ser o saldo remanescente. Então, as 2 parcelas de 50 milhões em contas a receber. Então, contas a receber, 2 parcelas de 50 milhões. E encargos financeiros a apropriar vão ser as receitas financeiras que serão apropriadas a partir dos 2 semestres seguintes àqueles que a gente reconheceu como circulante. Então, deixar negativo, soma esses encargos seguintes. Repare, né, que se a gente somar
Os encargos, eles têm que fechar 23.435.000 e igualmente para as parcelas, se a gente quiser fazer conferência. Então, fechamos o balanço patrimonial no reconhecimento inicial, sendo que no reconhecimento inicial nada vai afetar a DRE. Aí a questão pede para a gente elaborar os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de X4, 31 de dezembro de X5, 31 de dezembro de X6. O que acontece lá em 31 de dezembro de 2000X4? Em 31 de dezembro de 2000X4, vai ter se passado um semestre. Quando a gente comparar 1 de junho a 1 de 2000X4, passou-se um semestre. Ou seja, a receita financeira desse semestre que passou, ela deve ter sido já reconhecida no balanço patrimonial. Perdão, na DRE. Então, a gente precisa reconhecer uma receita financeira na DRE nesse período. E também o balanço patrimonial, a gente teve uma mudança no circulante. Por quê? Porque agora vai ser circulante tudo aquilo que se realizar entre 31 de dezembro de 2000X4 e 31 de dezembro de 2000X5. O que vai se realizar nesse período? A gente pode ver que vai se realizar aquela parcela que a gente já reconheceu como ativo circulante. Então, a gente não precisa reclassificar a parcela porque ela já tinha sido reconhecida. No entanto, a gente vai ter que reclassificar uma parcela de receitas financeiras que estava lá no não circulante. Que parcela é essa? 3.872.000. Ela se refere ao terceiro semestre e, no início da operação, ela tinha sido classificada como não circulante. Só que agora se passou um semestre, então agora ela passa a ser circulante. Então, a gente precisa fazer a elaboração de 31 de dezembro de 2000X4 com base nestas informações. Então, vamos voltar lá para a DRE. Então, 31 de dezembro de 2000X4. A parcela de 50 milhões, ela já havia sido reclassificada como circulante. Só que agora, como se passou um semestre entre 1 de junho de 2000X4 e 31 de dezembro de 2000X4, a gente reconhece a receita financeira referente a esse semestre. Então, de 5.572.000. Isso vai ser um crédito, então a contrapartida vai ser um débito, vai ser uma saída dos encargos financeiros a apropriar. Então, o que passa a fazer parte do circulante agora? Vai fazer parte do circulante agora os encargos financeiros de 5.818.000, que a gente já havia reconhecido aqui, mais 3.872.000, que é a reclassificação das receitas financeiras referentes ao terceiro semestre. Então, agora, esses valores passam a ser circulantes. Então, se a gente fizer uma conferência aqui, então a gente tem 11 milhões, saíram desses 11 milhões aqui, desde o reconhecimento inicial, 5.572.000, que foi lá para a receita financeira na DRE, e entraram os 3.872.000. Dá 9.960.000. Então, fechamos aqui. Ok, no ativo não circulante, o que a gente tem? A gente tem as parcelas que a gente receberá dos próximos anos e como encargos financeiros a apropriar, nós temos o quê? A gente vai apropriar o que está como circulante agora? 3.882.000 passa a ser circulante, então a partir de 4 milhões a gente reconhece como não circulante. Então, a partir dos 4 milhões, que são os semestres 4, 5 e 6. Por quê? Porque a gente está no final de dezembro de 2000X4, então os dois semestres de 2000X5, para mim, são circulantes.
Os demais semestres, 2016, 2017, são não circulantes. Então, esses valores são não circulantes. Aqui a gente pode continuar fazendo conferência dos valores. Quanto é que dá os encargos aqui? Vamos somar 9 milhões com 8 milhões, dá 17 milhões. E se a gente fizer a diferença aqui, então, menos 23 milhões mais 17 milhões, a diferença dá 5 milhões 572 mil, que é o valor que a gente reconheceu como receita financeira. Beleza? Então, agora ó, a gente fechamos o balanço de 31 de dezembro de 2004. Agora, vamos lá para 31 de dezembro de 2005. Em 31 de dezembro de 2005, olha só, o que a gente vai ter no nosso circulante? Então, a gente estava em 2004, passamos para 2005. O que a gente precisa, o que a gente teve de operações que precisamos reconhecer no balanço e na DRE? A gente teve 2 receitas referentes aos semestres 2 e 3 e a gente teve um recebimento. Então, e além disso, a gente vai reclassificar os próximos 2 semestres como circulantes. Então, em 31 de dezembro de 2005, a gente recebeu aqui e a gente reconheceu receitas financeiras referente aos 2 semestres aqui de 2005. Então, 5 milhões 818 mil mais 3 milhões 872 mil. O valor que estava aqui, a gente reconheceu. E agora, o que passa? Então, reconhecemos a receita financeira, agora a gente vai fazer o quê? As reclassificações. Então, vamos voltar aqui só para mostrar de novo. Então, reconhecemos as receitas financeiras, tivemos um recebimento e agora a gente vai reclassificar. Em 31 de dezembro de 2005, o que passa a ser circulante? Aquilo que vai se realizar até 31 de dezembro de 2006. Então, o que é que vai se realizar nesse período? Uma parcela de 50 milhões, que vai ser recebida em 1/6 de 2006, e as 2 parcelas de receitas financeiras que foram apropriadas por competências nesses 2 semestres, em 2006, a gente vai reclassificar para o circulante. Então, voltamos aqui. O que vai se realizar de receitas financeiras, então, durante 2005 até 2006? Perdão, durante 2006, até 31 de dezembro de 2006. Vai ser as parcelas de receitas financeiras referentes ao semestre 4 e ao semestre 5. Esses valores que eu vou reconhecer, vou apropriar como ativo circulante. E o que eu vou receber de parcela no próximo exercício? 50 milhões. Então, estou reclassificando para o circulante, sendo que esses 50 milhões aqui eu já recebi e foi lá para o meu caixa. Então, o que fica no não circulante? Vai ficar uma parcela de 50 milhões mais as parcelas referentes a parcela referente a 2007. Então, reconheci as parcelas referentes aos 2 semestres de 2006, que eu reclassifiquei para o circulante, e vai ficar no não circulante ainda a última receita financeira referente a 2007 e a última parcela de 2007. Ok? Agora, vamos elaborar a demonstração, o balanço patrimonial e a DRE de 31 de dezembro de 2006. Então, voltando aqui para a linha do tempo. O que aconteceu em 2006? Então, o que aconteceu entre 31 de dezembro de 2005 a 31 de dezembro de 2006? A gente reconheceu as receitas financeiras que estavam no circulante e tivemos mais um recebimento.
E também, no final do período, para o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2006, a gente terá a última parcela, que agora fará parte do circulante. Então, a gente passa a reclassificar aqui como circulante. Até vi que aqui eu não ajustei essa parte, porém, 31 de dezembro de 2006 passa a ser aqui circulante. Ok? Então, vamos voltar para a questão. 31 de dezembro de 2006. Essa parcela aqui, que foi classificada como circulante em 31 de dezembro de 2005, nós recebemos. Então, o que a gente vai classificar como circulante, que a gente vai receber lá no segundo semestre de 2007? A gente vai reconhecer 50 milhões. E quais serão os encargos financeiros a apropriar nesse período? Os encargos financeiros referentes a esse segundo semestre. Então, 2.108.000. A receita financeira vai ser aquela reconhecida como circulante em 2005, que é referente à competência de 2006, então os 2 semestres de 2006, que vai ser 6.063.000, que é uma receita, então é positivo. Ok? Em 31 de dezembro de 2006, tem alguma coisa em 2007? Não, porque a última parcela agora ela está no circulante, então não tem nada mais no não circulante. E também não tem mais nenhum encargo no não circulante, porque tanto o principal quanto os juros agora estão no ativo circulante, porque eles vão se realizar dentro dos próximos 12 meses. Ok? Aí, para fechar, a gente pode também fazer a DRE intermediária e o balanço intermediário de 1 de junho de 2007. Porque aqui a gente vai ter recebido esses 50 milhões, então eles já saíram, já foram baixados do ativo circulante, já foram reconhecidos no caixa. E os últimos encargos financeiros a apropriar vão ser reconhecidos na DRE. Então, a gente reconhece a última parcela de receita financeira por competência. E, consequentemente, a gente não tem nada mais a reconhecer dessa venda. Então, em 1 de junho de 2007, essa venda aqui já se realizou por completo. E na DRE do primeiro semestre de 2007, a gente vai ter a última receita financeira. Se a gente somar essa receita financeira, ela precisa fechar 23.435.266,70. Por quê? Porque é os nossos juros totais. Foram os nossos juros totais da venda que a gente apropriou por competência aqui em cada ano. Ok? Então, assim fecharia o nosso balanço patrimonial e a nossa DRE, sendo que os juros foram apropriados por competência semestral. Muito obrigada e até a próxima.